Olá pessoal, boa noite. Estamos começando o nosso Encontros Online. São lives de 40 dias dentro da campanha de 40 dias de jejum e oração pela colheita sobrenatural. Nós estamos no 36º encontro, 36º dia da campanha de jejum e oração. Que bênção! Todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje é o dia também da leitura de Apocalipse, capítulo de número 18. Então, sejam todos bem-vindos. Aqui a Verônica, o Neto também, Verônica, Neide, Shalom. Deixa eu ver aqui. Fiz algo aqui, peraí. Cecília, boa noite. Sandro, Alex, Irene, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Shalom. Que bom que você está aqui conosco. Audrey, Ademilton, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite, Elza, Roberto, Alessandra, sejam bem-vindos. Nosso convidado de hoje também já está chegando, já vou chamá-lo aqui. Todos são bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Estamos no 36º dia da campanha de 40 dias de jejum e oração pela colheita sobrenatural. Nos primeiros 20 dias trouxemos palavras específicas sobre a colheita e agora nos últimos 20 dias temos recebido convidados especiais. Então, boa noite para Marli, para o Eduardo, para o William, para a Isabel, Sandro e Márcia, Meire, pessoal chegando, Júlia, Alessandro, Elionice, quem mais? Madalena, que bom. O pessoal está chegando e já nós vamos dar início à live de hoje com um convidado especial. Boa noite, Ariane. Boa noite, sejam bem-vindos, Shalom, glória a Deus. Vamos ver, vamos dar mais um tempinho para o pessoal chegar. E aí nós damos início à live de hoje, mais um momento dos encontros online. Boa noite, Jairo, Santos também, Adesuiter Santos, Vera, boa noite, Shalom, Beth de Londrina, boa noite. Glória a Deus. Boa noite, Eduardo. O pessoal está chegando. Mais um minutinho, nós vamos dar início. Boa noite, Patrícia. Que bom. Todos chegando, né? Boa noite, Bina. Boa noite, Priscila. Boa noite, Daniela Carla. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Em nome de Jesus, boa noite, Marisco Deler. Ok? Vamos começar então. Pai, na autoridade, no poder do nome de Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos, glorificamos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Deus triuno, ao que se assenta no trono, ao Cordeiro de Deus e aos 7 Espíritos de Deus. Glória, honra, majestade, louvor, adoração. Nós te bendizemos, Senhor, nós glorificamos o teu nome. A ti seja a glória. Tu és o único digno de ser adorado, o único digno de ser exaltado, o único digno de ser celebrado. Nós nos alegramos na tua presença, nós nos curvamos diante de ti, nos sujeitamos a ti. Glória, honra, majestade e poder. Te damos graças por esta campanha, por todos que estão jejuando e orando nesta campanha, por todos que estão hoje jejuaram ou estão jejuando.
Te damos graças por todos que foram mobilizados, que estão engajados nesta campanha. Senhor, te damos graças pelos convidados que atenderam com tanta disposição, nos honrando. Senhor, tendo este momento tão precioso, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome. Glória e majestade estão diante de ti, força e formosura no teu santuário. Nós te adoramos pela tua grandeza, nós te adoramos pelos teus poderosos feitos, nós te adoramos pela tua glória e majestade, bondade, compaixão, clemência, longanimidade, misericórdia, fidelidade, perdão. Nós te damos graças pelo teu amor, pela tua graça abundante. Nós te adoramos, nós te adoramos. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Que o teu reino venha e a tua vontade seja feita assim nas nossas vidas, famílias, ministérios, igrejas, negócios, como nos céus. Que o teu reino venha e se estabeleça o teu governo sobre o governo do Brasil, em nome de Jesus. O teu reino que governa com poder, com justiça, com paz, com alegria no Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos que o valente está amarrado em nome de Jesus. Nós declaramos que os espias malignos são ensurdecidos, são cegados, são desbaratados, em nome do Senhor Jesus. Senhor, manifesta o teu poder. Nós proclamamos céus abertos sobre todos que estão nesta live, em nome de Jesus. Nós proclamamos terra e céus reconciliados pelo poder do sangue de Jesus. Ministra-nos, Senhor, nesta noite. Ministra-nos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Escritura. Abra sua Bíblia no texto básico, fundamental, que nós temos nos firmado nesta campanha, que está no Evangelho de João, capítulo de número 4. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículos 34 e 35. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, até a colheita? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa, já branquejam para a colheita. Glória a Deus. Vou então enviar a solicitação aqui para o nosso convidado, o apóstolo Ricardo Wagner. Vamos aqui enviar a solicitação. Deixe-me encontrá-lo. Já encontrei. Tem alguma coisa que eu não estou conseguindo enviar a solicitação. Vamos ver aqui. Vamos enviar novamente. Vamos achá-lo aqui. Vamos ver, apóstolo Ricardo. Achei. Enviando. Que bênção. Vamos ver. Alguma coisa aqui. Vamos ver de novo. Até dar certo. Eu não sei o que está acontecendo aqui, apóstolo Ricardo. Vamos ver aqui. Estou enviando. E aguardando. Conectando. Apóstolo Ricardo Wagner. Seja muito bem-vindo. É uma honra recebê-lo. Alegria minha. Eu estava tentando fazer pelo computador, mas não deu. Eu estava vendo, já é a segunda vez que eu não consigo conectar numa live no Instagram pelo computador. Precisa ser pelo
pelo telefone. Não sei por quê, se existe alguma preferência, alguma coisa assim, mas não me entendo. A gente tem que aprender um pouco mais desse negócio, dessas mídias. Não, a gente vai aprendendo e vai rompendo. É uma alegria tê-lo aqui, né? Nós estamos nessa campanha de 40 dias proclamando colheita sobrenatural. Nos primeiros 20 dias, nós tivemos palavras específicas sobre a colheita. E desde o dia 21 de junho, nós temos recebido aqui preciosos convidados. E para nós é uma alegria tê-lo. E nós vamos começar pedindo que você se apresente para que as pessoas saibam quem é o apóstolo Ricardo Wagner, de onde é, como que é a sua família, seu ministério, para a gente dar sequência. Vamos lá, então. Adriano, primeiro, para mim é uma honra estar junto contigo, com todos os que estão nos ouvindo, participando aí e contribuindo aqui essa noite com esse momento tão especial aqui. Saí de uma live agora aqui no Rio Grande do Sul, tinha quase 200 pessoas ligadas e tivemos uma live explicando como fazer igreja em tempo de pandemia. Uau! Foi uma live muito boa, participação, mais de 600 participação, muito bom. E quem é Ricardo Wagner? Eu sou gaúcho, moro no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Teutônia, fica perto de Porto Alegre, e sou líder aqui, sou pastor aqui de uma igreja, né? E sou líder apóstolo de uma rede chamada Rede Apostólica Cristã. Adriana, acho que a Rede Apostólica Cristã foi a primeira rede apostólica do Brasil, viu? Olha! E é por isso que nós conseguimos o site redeapostólica.com.br, foi porque não existia nenhuma outra. Todas as outras que eu conheço, que foram as primeiras, que foram a RANC, a do Géser e coisa e tal, nós já existíamos quando essas redes se formaram. Sim. E então, é uma rede, vamos dizer assim, bem no início do movimento apostólico no Brasil. Começamos a rede, eu acho que foi no ano 2001, eu acho que foi. Olha! Bastante tempo, né? E foi bem no início do movimento, realmente. E temos atingido aqui o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, estados que são um pouco mais difíceis de alcançar o evangelho, mas temos tido sucesso. Eu acho que temos trabalhos em mais de 200 cidades aqui nessa região. Também temos trabalho em São Paulo, Rio de Janeiro, temos igreja, temos no Pará também, lá no Pará. Recentemente fizemos primeiros batismos lá nas áreas ribeirinhas da Ilha de Marajó. Olha! Bem bacana lá. E temos também trabalhos também no Uruguai e na Argentina também. Estamos trabalhando no Uruguai. Meu coração está muito voltado para o Uruguai, porque o Uruguai é o país menos evangelizado da América Latina. Tem apenas 3% de evangélicos. Olha! Um grande desafio Uruguai, grande, grande. É um país que ateus e agnósticos que se julgam, segundo o censo, a quase 40%. Quase 40% de ateus e agnósticos no Uruguai. É um país sui generis aqui na América Latina. E nós estamos bem pertinho. Eu moro a 400, 500 quilômetros do Uruguai aqui. Estou bem perto. E nós temos igreja ali na divisa com o Uruguai, várias igrejas. E temos vários trabalhos, várias células já dentro do Uruguai lá. E estamos implantando igreja no Uruguai. Uau! E como que é a família do apóstolo Ricardo? Sim, eu vou falar. Antes de eu falar da família, Sim. Nós temos uma academia chamada Academia Apostólica, que ensina de forma, vamos dizer assim, metódica os princípios apostólicos, todos os conceitos apostólicos. Eu acho que devemos ter hoje perto de 2.000 alunos na academia, né, que participam. E minha família, eu tenho uma esposa, né? duas filhas, um filho,
e 2 netos. Meu netinho pequeno estava todo dia aqui comigo hoje, aqui em casa. Aqui é um prazer. Nessa época de pandemia, os pais trabalham e deixam o neto aqui e os vovôs ficam só curtindo os netinhos. Que bênção, que bênção. É. E como que esse gaúcho chamado Ricardo Wagner, como que ele se converteu e entrou assim nesse chamado apostólico tão intenso? Então, Adriano, eu era muito novo. Eu saí de casa com 14 anos de idade. Minha família era luterana, então eu tinha algumas raízes, mas os luteranos aqui, eles não professam o novo nascimento. Ou seja, os luteranos é uma igreja e são pessoas, vamos dizer assim, com princípios teológicos mais ou menos corretos, está entendendo? Sim. Mas com uma vida que não corresponde aos princípios teológicos. Mais ou menos o que aconteceu 50 anos depois de Lutero, que aquele fervor todo luterano tinha passado e já não influenciava mais muita coisa. A mesma coisa continua hoje, ou seja, as igrejas luteranas, elas não professam o novo nascimento, não pregam a conversão, elas são igrejas católicas sem santos, vamos dizer assim, né? E pregam a salvação crendo na morte de Jesus e na sua ressurreição. Mas então eu nasci num lar luterano porque meu avô veio da Alemanha, Adriano. Sim. Eu sou de origem... Eu, pessoalmente, não nasci na Alemanha, mas meu avô nasceu na Alemanha, veio para o Brasil, meu pai já nasceu aqui no Brasil. E existem muitos aqui na minha cidade, onde eu estou, mais de 60% da população é de origem alemã. Quando eu vim para cá e comecei a pregar o evangelho aqui, eu tinha que pregar em alemão, que é 20% da população não falava português aqui. Olha! Sim, eu preguei muito tempo em alemão aqui. E eu fui estudar com 14 anos fora, e lá na escola onde eu fui estudar, havia um menino que se converteu dentro da igreja luterana. Olha! E a minha mesma idade, com 15 anos. E ele, com 15, 16 anos, me falou de Jesus. Agora tu pode imaginar 2 meninos, um menino de 15, 16 anos falando para outro menino de 15, 16 anos. E ali eu me converti, sentado num banco de escola, recebendo oração por um menino de 16 anos, me desafiando a entregar minha vida para Jesus. Olha! E durante 1 ano e meio, nos intervalos de meio-dia, que nós tínhamos aula todo dia, ele vinha, menino, imagina 2 meninos de 16 anos, estudavam a Bíblia todas as semanas. Ele me discipulou, ensinou, me levou para Jesus, me ensinou os conceitos básicos da vida de fé. Tudo meninos. Olha! E depois eu cheguei para a cidade onde eu moro agora, que é Teutônia, e não havia uma igreja evangélica aqui, a não ser os luteranos, que a gente desconta, né? Mas não havia uma igreja evangélica aqui na cidade. Eu provavelmente fui, se não o primeiro cristão, dos primeiros cristãos a chegar aqui na cidade. Eu não conhecia nenhum outro cristão na cidade. Realmente foi um desafio muito grande. Eu era um ET aqui, eu era uma... Desbravando mesmo, literalmente desbravando. Desbravando mesmo. E com isso, lógico, muita pressão. Eu gosto de dizer que eu levo realmente no corpo as marcas de Cristo. Então, fala para a gente aí, como é que foi essa história aí? Então, era muito difícil eu pregar o evangelho, porque pessoal de origem europeia, eles são muito resistentes ao evangelho, né, Adriano? Muito resistentes. E eu era um menino, eu cheguei aqui com 17 anos, então eu era muito menino aqui quando cheguei na cidade. E a única coisa que eu sabia eram as 4 leis espirituais, né? Deus me ama, eu sou pecador, ele morreu por mim, eu tenho que aceitar ele como Senhor e Salvador. Isso eu sabia muito bem. E algumas outras coisas básicas. E não tinha nenhuma igreja. Eu não estava, naquela época, ainda nós estávamos na igreja luterana. E eu comecei a pregar o evangelho para todo mundo, porque a transformação que Deus havia feito na minha vida foi muito grande, Adriano.
porque eu vim de uma família, vamos dizer assim, muito boa aos olhos das pessoas. Meu pai e minha mãe, eu não me lembro de eles ter brigado, ter conflitado entre eles. Não havia problema de saúde na minha família. Minha família era muito próspera. Talvez naquela época, na região, meu pai era o homem mais próspero da região toda aqui, coisa e tal. Eu tinha um futuro brilhante pela frente. Eu tinha estudado, era um bom aluno na escola. Por um tempo, fui considerado o melhor aluno da escola. Então, tudo muito bom, tá entendendo? Tá tudo funcionando certinho. Mas faltava alguma coisa dentro de mim. Então, esse Marcelo que me levou para Jesus. E ele disse, eu nunca me esqueço da pergunta que ele fez para mim. E eu sempre testemunho disso. Um dia ele perguntou assim para mim, Ricardo, tu sabe qual é o tamanho do vazio do teu coração? Eu fiquei intrigado, porque eu, primeiro, nunca tinha falado que eu sentia um vazio dentro de mim. E, segundo, ele estava dizendo que ele sabia o tamanho do vazio que eu tinha. E, naquele momento, Adriano, foi um desafio, porque vamos dizer assim, eu não estou falando dos outros alemães, estou falando de mim, né? Sim. Essa raça, por natureza, é muito orgulhosa, tá entendendo? É uma raça que carrega muito orgulho. Outro dia tinha 2 primos meus da Alemanha aqui, um é do norte e outro é do sul. Um é da região onde fazem a Mercedes e outro é da região onde faz a BMW. Então, eles estavam discutindo entre eles qual eram os melhores, o alemão do norte ou o alemão do sul. Que os alemães eram os melhores do mundo, e isso já era resolvido. Eles estavam definindo, dentre os melhores, qual era o melhor. E, então, quando o Marcelo me perguntou qual era o tamanho do vazio do meu coração, houve uma disputa dentro de mim, dizendo assim, como é que ele sabe? Eu era muito curioso, como é que ele sabe o tamanho do vazio do meu coração? Eu nunca falei disso nada para ninguém. Mas havia uma outra coisa, o meu orgulho não me permitia dizer que eu tinha um vazio no meu coração. Porque isso era expor um fracasso, uma fraqueza minha, sabe? Mas ainda bem que naquela pergunta a curiosidade venceu a briga com o orgulho. E daí Marcelo disse, o tamanho do vazio do teu coração é o tamanho de Jesus. Ele entra ali no teu coração e não sobra frestinha de nenhum lado. E uns dias depois, ele sentado num banco de praça, ele disse, Ricardo, tu não quer receber esse Jesus para entrar no teu coração? Eu disse que eu não ia conseguir. Daí Marcelo, de novo, porque eu tinha medo de... Eu vivia uma vida do mundo, né? Sim. Mas era muito cedo, era 16 anos, Adriano. E daí Marcelo disse uma coisa para mim assim, ele disse, Ricardo, não vai ser tu que vai conseguir. Jesus vai conseguir por ti. Daí eu pensei para mim aqui, já que é ele que vai conseguir, então não tem por que não. Porque se ele não conseguir, a vergonha vai ser dele, não minha. Literalmente eu pensei assim, Adriano. Por incrível que pareça, pensa o tamanho do orgulho, o tamanho da soberba, o tamanho pensando que a gente é alguma coisa, né? E por causa disso, eu entreguei minha vida para Jesus, sentado num banco de praça, e Deus veio e transformou radicalmente minha vida. E eu vim para essa cidade e não tinha nada aqui, como muitas cidades do Rio Grande do Sul não tinham nenhuma igreja. Então, não tinha nenhuma igreja aqui na cidade, quando eu vim para cá. Então, comecei a pregar e um dia eu cheguei na casa de um homem que eu estava ajudando ele com alimento, com comida, ajudando os filhos dele. Ele era viúvo, ele era muito doente. E eu, vamos dizer assim, para abrir as portas para o evangelho, dava alimento também, coisa e tal. E não só abrir, ele era necessitado mesmo e nós ajudávamos ele. E quando eu cheguei na casa dele, ele estava me esperando com uma adaga, com uma faca
muito grande. E eu era amigo dele, eu pregava o evangelho na casa dele, todos os meses eu ia lá. Mas era bem no interior, e ele tirou a faca e fincou aqui, direto aqui assim, aonde é o coração. Ele mirou. Ele tinha tudo preparado já. E tirando a faca aqui, colocou aqui na minha barriga, aqui no meu peito, no abdômen. E aqui furou o pulmão, aqui cortou muito, entrou 14 centímetros. E no abdômen, cortou 2 costelas, fígado, peritônio. A faca entrou fundo mesmo, foi forte. Eu consegui escapar, mesmo muito fraco, mesmo tendo... Porque as pessoas perguntam como a gente se sente. A gente se sente muito, muito fraco. Eu sempre conto para entender como a gente se sente, Adriano. Sabe, eu não sei se tu tirou de um aparelho de som que estava tocando, tu tirou a tomada. Dos tocadiscos antigos a gente fazia isso, tirar a tomada, e daí o tocadisco fazia assim... É mais ou menos assim que a gente se sente, que alguém tirou a gente da tomada e a força vai indo, sabe? A gente vai perdendo a força. Mas eu consegui ainda me recuperar, sair correndo, ele correu atrás de mim, me cortou todo no mão, nos braços, o nariz aqui cortou, ficou pendurado só desse lado aqui o nariz, cortou aqui, cortou dos lados aqui, cortou todo, estava todo cortado, me defendendo, e ele vindo com faca em cima de mim e tudo. E daí eu caí no chão e ele foi embora, mas era do lado da casa dele. Eu pensei, agora ele vai me deixar, né? Porque ele não falava nada. E quando eu vejo, ele está voltando com uma picareta. Sabe o que é picareta, né? Um picão. Sim. E eu sabia que era para mim aquilo lá, né? Me esforcei para levantar, porque aqui, a minha mão aqui, ele tinha, de tanto eu tentar me defender, tinha descascado toda a pele aqui assim, tava a pele pendurada aqui assim. E daí eu fugi, ele, estrada fora, e ele fugiu atrás de mim. Me perseguiu até me pegar, cortou as minhas costas, caí no chão, ele começou a bater com a picareta em mim. Tinha uma ribanceira muito grande, me joguei lá para baixo, pensando que ele não ia ir lá. Quando eu cheguei lá embaixo, ele já estava lá, Adriano. E daí começou com picareta em cima de mim, a tal ponto que aqui meu couro cabeludo, aqui, Adriano. Agora encontrei esses dias o cara que me levou para o hospital, que ele me contou, porque eu não sabia direito tudo. E ele diz, o Ricardo, aqui assim, não tinha mais pele aqui assim, estava aparecendo o teu crânio e todo o couro cabeludo aqui estava por cima da tua orelha, aqui para cima, aqui assim. Uau. O que eu sei é que em cima, aqui assim, é um rio, né? Porque é tanto costurado aqui. O médico disse que teve que abrir todo o couro cabeludo, porque faltou pedaço aqui em cima, ele teve que juntar, inclusive. E ele estava com picareta, várias, em todo o corpo, perfurado. E eu fui perfurado no corpo inteiro aqui, realmente. E então o Espírito Santo falou para mim, que parece uma coisa muito lógica, e disse assim, ele só vai parar quando vai te ver morto. E então, como eu já tinha aprendido a morrer em filmes e coisa e tal, como se morria, eu suspirei como se tivesse morrido. Nisso, ele pegou a picareta, parou e me deu uma derradeira final e rasgou a minha perna inteira. Eu levantei a perna, pegou, e ele daí, depois dali, deixou as coisas ali, me tapou de pedra, aquelas pedras roliças grandes assim que tem na estrada, e me tapou, botou muitas pedras em cima de mim e foi embora. Bem, para encurtar, eu estava lá embaixo, saindo muito sangue aqui, tinha cortado uma veia aqui, então estava jorrando sangue. E, por fim, eu tive que subir até a estrada, não via ninguém, depois de uns 15 minutos deitado, tive que eu levantar de novo e procurar ajuda. Fui até uma casa que me conheciam muito bem, não me reconheceram, pediram 3 vezes quem eu era para me reconhecer. Em resumo, alguém depois me levou para o hospital, mas não foi tão fácil assim, porque o pessoal não sabia o que era, que estava acontecendo.
Lá no hospital, os médicos, o primeiro hospital que me levaram, os médicos acharam que eu não tinha mais saída, disseram aqui não conseguimos fazer nada. Me mandaram para outro hospital, um hospital maior, e lá o especialista do dia era um domingo de manhã, era um pneumatologista, o melhor pneumatologista do Rio Grande do Sul, fazia plantão no hospital. E era quem eu precisava, porque o maior problema meu era no pulmão, que eu tinha perfurado o pulmão e estava cheio de sangue. Bem, depois de receber 130 pontos externos, sem nenhuma anestesia, porque o médico disse, eu não posso te dar anestesia, tua pressão baixou muito, se eu te der anestesia, tu não vai levantar mais. E nem anestesia local eu posso dar, porque é tantos buracos que tu tem aqui, eu não tenho como ficar anestesiando todos os lugares. Eu vou ter que suturar e tu vai ter que aguentar. Então, 130 pontos externos, fora os internos. Depois de uma semana, eu fui para casa, para me recuperar em casa. Voltei depois mais uma semana para o hospital. O médico mandou levantar, botar, fazer, me movimentar para cá, para lá, tudo. Ele ficou olhando. Ele disse, não consigo acreditar. Nenhuma sequela, depois de 13 perfurações profundas. Ele disse, não, é impossível isso. Eu disse, mas eu acredito. E daí ele pediu assim, tu acredita em milagre? Eu disse, acredito, sim. Ele disse, mas tem um milagre maior que eu posso te contar, que é o milagre que a faca que entrou aqui no peito, entrou a um dedo da aorta. Uau! E do outro lado, a um dedo do coração. Passou exatamente no meio. Nem 1 centímetro para o lado, nem 1 centímetro para o outro lado, eu teria ficado ali, teria morrido ali. Mas foi exatamente no meio. O médico disse, nós médicos não conseguimos fazer isso. Ele conseguiu e por isso tu está vivo aí. Então, essa história, uma das histórias, mostrando que eu literalmente levo no corpo as marcas de Cristo. E daí, depois ele falou, enquanto estava no final, ele falou que estava fazendo isso porque eu estava pregando evangelho lá, né? Mais ou menos isso. Mas aí também é o seguinte, né? Quem passa por isso, a fé né? Para enfrentar qualquer coisa. É isso aí. As pessoas diziam assim, quero ver o que vai ser do Ricardo depois, porque eu era um menino de 22 anos, Adriano. Novinho. Não tinha nenhuma igreja, não tinha nenhum pastor que podia me ajudar, que podia me consolar, nada, não tinha nada. Eu estava sozinha na cidade. Então, pensavam que eu ia abandonar tudo depois. Eles disseram, né? Oi? Voltou? Voltou. Então, olha que incrível, né? No início dos anos 80, lá por ano 1985, quando ninguém falava de apóstolo ainda, Deus veio falar comigo. Eu buscava muito a Deus, orava, jejuava. Eu era um menino que buscava muito mesmo, muito. Ficava... E daí Deus veio e me falou, disse assim, eu te chamei para ser um apóstolo. Na época, Adriano, eu não falei para ninguém, iria ser apedrejado na época. Se por pregar o evangelho já quiseram te matar, você aposta então. Imagina, então, você é um herege, um herege, né, como apóstolo. Então, logo quando surgiu as primeiras coisas, em 1997, 1998, as primeiras posts, as primeiras coisas na internet sobre o apostólico, o John Eckert escreveu em 1997 o livro dele, e eu já tinha o livro, já tinha lido o livro, já tinha lido os outros livros, e fui, então, por causa daquela palavra que eu recebi de Deus, né? Sim. Então, depois foi tudo consequência, e eu já era
na escola de crescimento da igreja, do Fuller, do seminário Fuller, eu acompanhava o Dr. Peter Wagner desde o início dos anos 80. No final de 1980, eu fui lá no Fuller visitar ele, conhecer ele lá. E daí, quando ele começou a falar, escrever os livros, Churchquake, então, bem, ele foi um papaizão para mim, eu sempre fui vamos dizer assim, ele sempre foi um mentor para a minha vida, né? Desde o crescimento da igreja, dos anos 90, de guerra espiritual. Eu me envolvi em guerra espiritual aqui, Adriano, que tu pode imaginar o que se faz em guerra espiritual. Eu fiz 5 vezes mais, eu acho. Para ter uma ideia, que nós fizemos coisas... Para tu ter uma ideia, Adriano, eu caminhei os 140 quilômetros em redor de todo o meu município, ungi todo o perímetro do município em redor e caminhamos por todas as ruas da cidade, ungindo todas as ruas da cidade. Todas as ruas. Que tremendo. Uma só coisa que nós fizemos, mas fizemos muita coisa, muita coisa. E deixa eu te perguntar, e hoje, dentro desse panorama apostólico de reino, né, que envolve crescimento de igreja, envolve batalha espiritual e etc. Mas qual é a tua perspectiva? Eu sei também que você é super envolvido na questão de negócios e de governo. Qual é a tua perspectiva de colheita para os dias à frente? Então, vamos lá. Agora o pessoal já me conhece um pouco aí e vamos avançar. Então, Adriano, sempre, a minha vida toda, tive envolvido em negócios. Minha família é uma família envolvida em negócios. Meu pai, na família, por parte do meu pai, ele tem uma construtora muito grande, constrói estradas aqui, muitas estradas aqui, e Brasil inteiro, Paraná, lá para o norte. Na Bolívia, construiu estradas, e é uma construtora de estradas, de prédios. Então, mas por parte da minha mãe, você não conhece em São Paulo, mas por parte da minha mãe tem uma fábrica de bebidas muito grande, chamada Fruc. Ela faz uma Fruc Guaraná aqui, faz uma bebida Guaraná aqui. A Guaraná da Fruc tem muito mais, o market share da Fruc é muito maior que a Antártica, que Brahma, que todos os outros. E tem 50% da água mineral do Rio Grande do Sul, para tu ter uma ideia. É muito grande, uma empresa bem próspera. Então, toda a minha família, eu sou formado em administração de empresas, né? Primeiro eu fiz técnico em couro, sou formado estou no curso fiz ciências contábeis. Depois fiz pós-graduação em administração estratégica, pós-graduação em engenharia da qualidade e produtividade. Depois fiz mestrado em engenharia estratégica. Então, muito envolvido na parte de negócios e assim por diante. Eu vivi toda a vida em negócios, em empresas e tive sempre envolvido na área coreiro calçadista, principalmente, mas tinha empresa de ônibus. A rádio aqui na cidade é minha, e tive um costume, tenho outros negócios na área de construção também, assim por diante. E na área de governo, meu pai foi prefeito da cidade de Estrela, onde eu nasci. Meu irmão agora está concorrendo a prefeito da cidade também. Então, tem uma família que está envolvida, de certa forma, na política também. E eu, na última eleição, concorri a deputado federal. E, do nada, eu fui secretário do planejamento da minha cidade aqui também. E temos, vamos dizer assim, uma atividade bem grande na área de governo aqui. Tenho estudado muito, Adriano, sobre essas questões. E gostaria de falar um pouco sobre isso agora, porque... Sobre esse assunto, nós estamos falando em colheita, né? E esse é o tema da nossa conversa. E eu queria ler, Adriano,
um Sim. texto da Bíblia aqui, uma parábola que Jesus contou, e eu realmente tenho estudado sobre governo bíblico, tenho participado da Universidade das Nações, professores dos Estados Unidos, sobre como é o governo, um projeto de Deus. E nós estamos preparando aqui, Adriano, Uhum. professores para todas as 7 áreas de influência. Uhum. Mas no sentido de que nós vamos fazer uma escola de negócios cristãs aqui. Ou seja, como é que se administra negócios com visão bíblica? Como é que Deus pensa o governo? Como Deus pensa a educação? Como Deus pensa cada uma das áreas da sociedade? Nós vamos ter pessoas especializadas dentro da academia apostólica, nós vamos ter cursos para que as pessoas possam entender e se colocar ali, porque não apenas para formar uma multidão de líderes, como nós temos formado já para dentro da igreja, como falei, nós temos dezenas, centenas de pastores que estão conosco, mas não apenas para isso, mas que esses pastores possam gerar formação para o seu povo, para sair das 4 paredes da igreja e ir lá para fora. Sim. E implantar o reino de Deus lá fora. Sim. Então, eu queria ler a parábola dos talentos, Sim. porque a parábola dos talentos é uma parábola que eu acho que quase todos os conceitos de economia e de negócios estão nessa parábola dos talentos. Sim. Digo todos, mas eu digo assim, um arcabouço enorme. E nós poderíamos ficar falando dessa parábola o dia inteiro, de tanto conteúdo que existe nessa parábola. Numa pequena parábola, Jesus contou e mostrou o pensamento dele sobre governo e sobre negócio. Então, Sim. lá em Mateus 25:14 diz assim: pois é assim como um homem que, partindo para outro país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada qual segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido um só foi-se e fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com ele. Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhes outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos e aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. Chegou, por fim, o que havia recebido um só talento, dizendo: Senhor, eu soube que és um homem severo, confias, ceifas onde não semeaste e recolhes onde não joeiraste. E atemorizado fui esconder, em outra tradução diz, com medo fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Porém, o seu senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. E se sabias que ceifo onde não semeei e que recolho onde não joeirei, devias então ter entregado meu dinheiro aos banqueiros e, vindo eu, teria recebido o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Ao servo inútil, porém, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Ô Adriano, Sim. eu queria começar pelo fim dessa parábola.
Mas contando bem rapidinho ela, aqui o Senhor representa Jesus. E o servo representa nós. E ele deu talentos, capacidades, habilidades, recursos para nós. E ele saiu e vê o que nós iríamos fazer com isso. Quando ele voltar, nós temos que prestar conta para ele. Então, o que recebeu 5, e aqui nós já aprendemos uma coisa importante, que ele não distribuiu igualitariamente. Ele distribuiu segundo a capacidade que as pessoas tinham para negociar. Então, todo o conceito de que nós temos que tratar todos de acordo com igualitariamente, que as pessoas dizem, esse é uma falácia, não é um modelo de Deus isso. É o modelo de nós tirar dos ricos para dar para os pobres, isso é uma afronta muito séria. Mas vamos deixar isso para depois, se sobrar tempo, porque eu quero entrar em algumas coisas importantes. Depois ele deu para o outro, ele deu 2 talentos que conseguiu negociar. Mas para o último, que a gente vê que, por natureza, já não tinha se preparado muito, já parecia que o cara não tinha muita coisa para dar, ele deu um só, e esse agora enterrou. E é interessante, quando o Senhor volta, ele diz uma coisa, ele fala uma coisa muito importante. E a gente normalmente não dá atenção para isso. Ele diz assim: chegou por fim o que havia recebido um só talento, dizendo: Senhor, sei que és um homem severo. Ceifas onde não semeaste, recolhes onde não joiraste. O que ele está dizendo? E atemorizado fui esconder o meu talento. Veja o que diz nessa parábola. Que as pessoas agem de acordo com como elas veem a Deus. Porque ele disse: como eu pensava que tu era muito severo, como eu pensava que tu colhia onde não semeava, como eu pensava que tu era muito irado, que tu queria que outros trabalhassem para ti e se perdessem, ou qualquer coisa desse tipo. Então, eu agi de acordo com como eu pensava que tu eras. O que mostra aqui, em primeira coisa, Adriano, de que uma coisa muito importante, nós agimos, especialmente na área econômica, especialmente na área de negócios, especialmente na visão que a gente tem, de acordo com como a gente pensa que Deus é. Então, as pessoas que têm conceitos errados sobre Deus trabalham de forma errada. Elas investem de forma errada. Elas agem de forma errada. É uma pena, Adriano, que só agora, mas graças a Deus é que em nossa geração, que os princípios de Deus estão sendo trazidos. Para quê? Para que a gente possa multiplicar e gerar riqueza. Por quê? Os outros trabalharam com o pensamento, né? Também porque eles sabiam o que o Senhor deles queria, e trabalharam com aquele pensamento, com aquela ideia, e viram que aquilo que eles tinham, e olha, entende uma coisa, um talento não é pouca coisa. Talvez o cara pode pensar que é pouca coisa, mas um talento seria hoje algo como $1 milhão. Ah, $1 milhão não, $1 milhão, pouco mais de $1 milhão, seria algo como 7 milhões, 6 milhões de reais hoje. Adriano, é muito dinheiro. Alguns dizem assim, não, o cara recebeu muito pouco comparado aos outros. Não, recebeu uma fortuna.
O que está dizendo? Que Deus nos dá literalmente capacidades, fortunas. Se nós sabemos trabalhar com essas fortunas, negociar com isso, com essas capacidades que Ele nos deu, nós podemos multiplicar. Agora, Adriano, tem um conceito muito errado, muito errado, que tanto o materialismo que nós estamos vivendo no mundo hoje, como também os conceitos das pessoas que entendem que todas as coisas são geridas por coisas espirituais, elas têm um erro muito grande. Qual é o erro? Preste atenção. O erro é de que os recursos e as capacidades de riqueza são limitados. Então, eles pensam assim que a riqueza é como uma pizza. Então, se eu tenho um pedaço de pizza, tu só pode ter um pedaço de pizza se tu tirar de mim. Então, para que tu cresça, eu tenho que diminuir. Para que tu tenha mais riqueza, para que tu consiga gerar mais resultados, então eu tenho que perder e tu tem que tirar de mim para que tu cresça o teu quinhão, tá compreendendo? Sim. Por isso é o conceito de distribuição de riqueza. Agora tem um projeto aqui no Brasil, não sei se tu sabe, que está andando, de um conceito de redistribuição de riqueza, dizendo que cada pessoa, quando chegar com uma idade X, eu acho que é 18 anos, tem que receber tipo uma mesada do governo para que tenha recursos e tira isso dos ricos para dar para todo mundo. Ou seja, as pessoas não podem ter se eu não tirar dos ricos. Então, eles dizem, eu preciso tirar daqueles para dar para esses. Eu preciso tirar dos ricos para dar para os pobres. Porque se o rico tem a parte grande da pizza, como é que os pobres vão ter uma parte só tirando dos ricos? Então, esse é um grande problema que tem, porque eles pensam que a riqueza é limitada. E esse não é um conceito certo diante de Deus, porque ele gerou recursos ilimitados. Por exemplo, a gente pensa que a energia é limitada. Meu Deus, meus filhos, meu genro, trabalham com energia solar. A energia solar é tão abundante, que se hoje só se usasse energia solar, e se usaria toda a energia solar do mundo, eu acho que nós teríamos 1 milhão mais de disponibilidade, de vezes mais disponível energia solar que nós precisamos no mundo todo, de toda a energia do mundo, que é energia que o mundo consome hoje de energia. Ou seja, a energia ela é infinita. Não existe limite de energia. Mas muitas vezes nós pensamos que existem limites. E como por isso que a questão da mentalidade é o que vai realmente limitar. Exatamente. A mentalidade. Por isso, preste atenção. O que diz essa parábola? Essa parábola diz que aquilo que ele agiu, aquilo que ele fez, a riqueza que ele produziu, que não foi nada, e como ele agiu, dependeu daquilo que estava dentro dele. Por isso que a Bíblia diz que a riqueza de uma pessoa começa dentro. Lembra do livro de 1 João, 3 João, capítulo 1, versículo 2, que diz assim, que João escreve para Gaio e diz assim, Gaio, eu desejo, em outra tradução, diz eu oro, para que em tudo te vá bem, ou em tudo prospere. A tradução do Almeida, Revista e Atualizada é ruim, que traduz assim, acima de tudo. Não, mas essa não é. A tradução certa é a Revista e Corrigida, que diz assim, eu oro para que prosperes em tudo. Ou seja, não havia limites, assim como próspera é a tua alma.
O que ele está dizendo? Como a tua alma é próspera, agora, dessa forma, eu quero que venha para fora. Eu estou orando para que isso expanda e em todas as áreas da tua vida. Nos teus negócios, na tua família. Aonde tu colocar a mão, tu prospere também. Porque a riqueza, a prosperidade, começa dentro, na mentalidade, de entender como é que funciona. Existe um exemplo muito bacana que aconteceu de uma região muito seca lá nos Estados Unidos. E tinha um cara que era plantador de... Essa é um exemplo, vamos dizer assim, épico, tá entendendo? E quando se fala nos negócios, a maneira de Deus, esse é um exemplo épico. O cara não dava muito naquela terra, não dava muita coisa na terra meio árida, meio seca. E o que eles produziam lá era amendoim. E amendoim, financeiramente, não tinha muito valor, amendoim, né? E era um povo pobre, era uma região que não tinha. E aquele homem, ele tinha estudado um pouco de química e coisa e tal, e ele era um agricultor, e um dia ele foi falar a Deus. Aqui tu fala na tua palavra que tu quer que a gente prospere, mas eu não entendo. Nós vivemos numa terra aqui que não tem nada, só tem amendoim aqui. E amendoim é de uma terra pobre, né? Ninguém produz amendoim. Daí Deus disse para ele: tu já viu tudo que existe dentro do amendoim? E ele escutou isso de Deus. E o que ele foi fazer? Com o conhecimento que ele tinha de química, ele foi para o laboratório e disse: eu quero estudar o que existe dentro do amendoim. Ele descobriu que existia óleos que são muito valorosos, descobriu que havia... Meu Deus! Ele produziu e descobriu que havia 170 e tantos produtos dentro do amendoim. Uhum. Adriano, ele fez empresas e aquela região se tornou uma região riquíssima. Só por aquele homem escutar Deus. Deus mostrando que existe uma riqueza tremenda. Pensa uma vez no Vale do Silício, tem areia sobrando e todo mundo aqui, né? Ninguém, não vale nada. E Deus fez a coisa, os recursos com tanta abundância, com tanta abundância, com tanta abundância, que transformaram a areia, né, no lugar e no produto que gera mais riqueza no mundo inteiro hoje, que é o Vale do Silício, que gerou silício. Então, a primeira coisa que nós temos que quando nós agimos no mundo dos negócios, nós temos que entender que Deus nos criou para trabalhar. Porque nós começamos... Ele deu para o homem cultivar o jardim do Éden, não depois, né, do homem cair, mas lá dentro ainda, quando o homem não tinha caído ainda. Muita gente acha que o trabalho vamos dizer assim, a consequência do pecado. Não, não. Não. Vê só, Adriana, a Bíblia diz que Deus trabalha ainda hoje. Então, se Deus é trabalhador, e nós fomos criados à imagem de Deus, ele nos criou para sermos trabalhadores também, tá entendendo? Sim. Nos criou para trabalharmos e gerarmos riqueza, para multiplicarmos. E o projeto de Deus, justamente, é esse. Ou seja, nós gerarmos, produzirmos e gerarmos riqueza. Talvez alguns cristãos, eles ficam assim um pouco... Mas entenda uma coisa, tudo que Deus nos deu, todas as capacidades, toda a grandeza, ele nos gerou, nos deu para nós produzirmos e manifestarmos a riqueza e a sabedoria de tudo que ele nos deu. Então, cada vez que surgem coisas, né, é a manifestação da grandeza e da riqueza de Deus. Então, uma coisa importante aqui, Adriano, é entender também que Deus trabalha e como nós somos.
Então, no cristianismo, por muito tempo, nós tivemos problema de conceito de lucro. Sim. Porque eu me lembro, tu deve te lembrar também, que, vamos dizer assim, aos olhos do cristianismo, o lucro era uma coisa, vamos dizer assim, era quase que um roubo, né? Era quase que Sim. era uma coisa assim mal vista, né? Inclusive para muitos cristãos e para muitos da área progressista diz não, o cara tem lucro tanto na empresa dele, coisa e tal. E como que esse lucro fosse uma coisa do diabo, tá compreendendo? Como que a recompensa fosse uma coisa do diabo. Sim. Mas outra coisa que nós temos que compreender muito bem quando nós trabalhamos nessa área de negócios, que o conceito de lucro é o conceito de geração de riqueza. E que Deus nos criou com esse conceito dentro de nós. Adriano tem um pastor que ele ficou curioso sobre como Deus motivava os seus filhos para fazer as coisas. Normalmente, eu vejo as pessoas pregarem assim, não, tu tem que fazer as coisas por amor. Deus, não importa o resultado, não importa a recompensa, não importa, né, se tu vai lucrar ou não vai lucrar. O importante é que tu faça por amor isso. E isso é uma coisa bem, vamos dizer assim, que parece uma coisa muito nobre isso, né? Que parece uma coisa... Uau, quando alguém diz assim, não, eu não quero ter lucro nada com isso, diz que intento grandioso isso. E daí um pastor ele foi estudar como Deus motivava as pessoas. E ele leu a Bíblia inteira e marcou todas quando Deus pedia para alguém fazer alguma coisa, qual era a fonte de motivação para a pessoa fazer aquilo. Agora, Adriano, te espanta. 85% das vezes que Deus pediu para alguém fazer alguma coisa, Deus motivou ela com uma visão de resultado, de recompensa, de galardão, de prêmio, de salário. Ou seja... Que é o lucro, né? Que é o lucro, tá compreendendo? Sim. Quer dizer, ou seja, Deus, ele nos move, né? Move o homem, nos move com esse pensamento, tá compreendendo? Um pensamento de gerar resultados, de obter lucro, tá compreendendo? Sim. Então, apenas, eu acho que é 5% ou um pouquinho mais, né? Apenas pouco em questão de amor. E usa, parece que só 2% que motiva as pessoas pelo medo. O diabo motiva 100% pelo medo, tá compreendendo? Sim. Então, muitas vezes as pessoas dizem, olha, se tu não vier para Jesus, tu vai queimar no inferno. Esse só representa 2% da motivação de alguém fazer alguma coisa, tá entendendo? Segundo a Bíblia. Mas na igreja, nós usamos no passado essa motivação, quase que 90% era essa motivação. Então, o lucro é o conceito de gerar riqueza, é o conceito aonde nós produzimos riqueza através do nosso trabalho. E o que é essa riqueza? A riqueza é produzida quando alguém se interessa por aquilo que nós ou produzimos ou fizemos, por um produto ou um serviço. Ou seja, eu posso fazer alguma coisa e ninguém se interessa para pagar aquilo, eu não estou gerando riqueza. Mas tem gente que se interessa para pagar por alguma coisa que eu faço. Nesse momento, eu estou gerando riqueza. Por isso que, por exemplo, quando alguma pessoa nos procura para discernir, olha, esse negócio aqui, por exemplo, né, a questão de pirâmide, certo? Eu sempre, meu questionamento é o seguinte: qual é o produto ou o serviço, isso, né,
Não Então, existe. o meu questionamento era sempre esse: qual é o produto ou qual é o serviço? Por quê? Exato. Porque você produz riqueza quando? Pelo Quando tem trabalho. produto ou É tem isso. serviço. Exatamente. Ali não tem, significa que é um dinheiro, não é honesto, né? Não é um dinheiro limpo, né? Não é um Sim. dinheiro. Então, nessa parábola, nós lemos que aquilo que Deus nos deu na nossa mão, Ele espera que a gente trabalhe com isso. Ele espera que a gente, né, vá lá e veja como é interessante nessa parábola, quando ele entrega os 5 talentos para o primeiro, ele sabia para quem estava entregando e o cara era muito ligeiro. Porque Sim. a Bíblia diz que para aquele que ele entregou 5 talentos, ele não tinha recebido os 5 talentos, e a Bíblia diz que ele saiu imediatamente para negociar. A palavra imediatamente só se refere ao que ganhou 5 talentos. Ou Pois seja, é. o cara merecia 5 talentos, porque o cara entendeu bem, eu vou fazer muita grana com isso aqui, eu vou multiplicar isso aqui, eu vou trabalhar muito. E ele entendeu que isso era a vontade de Deus, que esse era o trabalho que ia fazer, que ia multiplicar. Era um cara digno de ganhar 5 talentos, tá Por compreendendo? isso que na área dos negócios a pessoa não pode ser lerda, né? Ela não pode ser Isso, devagar. isso aí. Então, aqui, agora, ele deu os talentos, ou seja, deu as oportunidades de acordo com as capacidades. E por isso que eu digo sempre, tu quer que Deus te oportuniza coisas, então te prepara em todos os sentidos para que tu não receba 1 nem 2 talentos, mas que tu receba 5 talentos de Deus. Ou seja, tu vai receber 5 talentos quando tu tem capacidade para negociar esses 5 talentos, tá entendendo? Então te prepara, vai estudar, vai preparar, vai fazer as tuas coisas Deus vai abrir as oportunidades para tu fazer os negócios e crescer. Agora, aí, Ricardo, aí também não teria, por exemplo, o fato seguinte: eu quero abrir um negócio, né? E eu quero abrir um negócio na dimensão de Deus. Então, a pessoa, inevitavelmente, precisa olhar para as suas capacidades. Se ela quiser abrir um negócio que ela não tem capacidade, é fantasia. É fantasia. É fantasia. Por isso que entende, Adriano, Sim. no Mercado Livre, por exemplo, e aí nós entramos num outro ponto, que não depende de nós, mas depende das autoridades, e entramos na área governamental. Então, quando nós temos o Mercado Livre, nós nos preparamos, nós estudamos, nós nos capacitamos, nós ficamos pensando, começamos a criar coisas e coisa e tal, e começamos a gerar riqueza, porque nós temos liberdade de fazer as coisas, está compreendendo? Sim. Ou seja, por que é que eu vou me preparar tanto? Por que eu vou desenvolver tanto? Né? Porque se eu for para o mercado, eu posso trabalhar, desenvolver, posso ganhar muito dinheiro conforme eu vou fazer as coisas. E ninguém vai me podar, ninguém vai dizer, não, agora essa empresa é minha, como fizeram na Argentina, agora o governo fez na Argentina, né? Confiscou a maior empresa que tem de produção de alimentos da Argentina, o governo confiscou ela. E agora está entrando em... É uma tristeza o que está acontecendo na Argentina. A Argentina está se tornando socialista. Por quê? Porque quando nós temos mercados livres, nós somos motivados. Entende? Da motivação, do lucro, nós somos motivados quando os impostos não são progressivos. Por exemplo, o comunismo, ele tem o conceito de imposto progressivo. Quanto mais ganha, mais tu paga. O conceito de imposto progressivo é um conceito antibíblico. Um conceito que desconstrói o mercado livre e desestimula a geração de riqueza.
Por quê? Porque eu vou trabalhar tanto, vou ter que pagar tanto imposto. Então, começa a surgir sonegação, começa a surgir todas essas coisas. Então, o conceito de Deus para uma sociedade, a nível de impostos, jamais são impostos progressivos. Jamais são impostos sobre a riqueza. Pelo contrário, nós temos que, ao invés de confiscar a riqueza, nós temos que estimular a produção de riqueza. Ao invés de tirar do rico e dar para o pobre, nós temos que estimular o pobre a se aperfeiçoar para gerar riqueza como Sim. aquele... Mas aí entra naquele conceito que você havia abordado antes, né? Que é o conceito da economia limitada, que para eu prosperar eu tenho que tirar do outro. Exatamente, isso aí. Então começa essa briga de classes sociais. Ou seja, todo esse sistema socialista que desenvolve conflitos de classes é por causa da mentalidade econômica da pizza, tá compreendendo? Sim. Ou seja, esses caras têm muito, eu preciso arrumar uma forma de tirar deles para dar para eles. Ou seja, a mentalidade que não existe recursos e não existe riqueza, mas pelo contrário, os Estados Unidos mostrou que não tinha nada lá e se tornou, com esse conceito de mercado livre e de pessoas livres para gerar riqueza, se tornou a nação mais próspera, mais rica, mais consumista do mundo. É inigualável comparado a qualquer outra nação, né? E é interessante o seguinte, o pessoal pode criticar... Eu conheço muitas pessoas que criticam os Estados Unidos, mas quando vão passear, vão para lá. Vão para lá. E mais, ninguém vai para Cuba para ganhar dinheiro. Ninguém vai para Venezuela para ficar rico. Ninguém vai para... Por quê? Porque lá o mercado não é livre, não impede a geração de riqueza. Para onde as pessoas vão para ganhar dinheiro? Para os Estados Unidos, aonde já era mais livre ainda, viu, Adriano? Sim. Com esses governos que são do Partido Democrático, o Partido Democrático é um partido que tende ao socialismo. E com esse Partido Democrático, ou seja, eles foram fechando algumas coisas em relação a isso. Então, o que Deus deseja de nós, o que Deus espera de nós, vejam, cada um que multiplicou, como é que o Senhor chamou ele? Diz assim, servo bom e fiel. Isso. Ou seja, o cara que multiplica é bom e fiel. Ou seja, e mais ainda, porque tu multiplicou, porque tu tem essa mentalidade de crescer e entender de que isso é a maneira de Deus fazer as coisas, ele diz assim, até eu vou te dar como recompensa um lucro que tu não trabalhou para ter isso. Por prêmio, né? Porque tu tem feito a coisa como tem que ser feita. Tu tem é aí que entra a questão da colheita sobrenatural. Isso aí mesmo. Aí que eu queria chegar. Nós passamos um pouco do tempo. Não, tem muito mais coisa para falar, mas eu acho que o nosso tempo está... E aí é que entra a colheita sobrenatural. Por quê? Porque quando tu tem essa mentalidade, a mentalidade de Deus, então tu faz aquilo que Deus quer. E um dia eu perguntei para Deus, lá quando eu estava começando meu ministério, escuta, Adriano, só essa. Eu disse assim, Deus, eu sei que eu vou colher aonde eu plantei. Naquela época não tinha internet, não tinha todas essas formas, nada. Eu disse, Deus, eu tenho capacidade limitada, eu viajo muito, vou para cá, para lá, treino aqui, vou para a igreja, vou implantar lá. Meu Deus, eu ficava todo tempo na rua trabalhando. Eu disse, Deus, mas eu tenho uma capacidade limitada, eu tenho uma capacidade, né, que não tenho capacidade. Eu queria saber de ti, Deus,
se existe biblicamente o conceito de colher onde eu não plantei. E quando, então, Deus me mostrou 3 passagens, essa aqui é uma delas, mas na outra, foi como o povo de Israel. Olha só como o povo de Israel, Deus disse para o povo de Israel, vocês vão chegar lá, vocês vão colher e comer do fruto que vocês não plantaram. Vocês vão morar em casas que vocês não construíram. E vocês vão colher a colheita que vocês não plantaram. O que Deus está dizendo? Se vocês forem fiéis, e lá, em outra passagem, Deus está dizendo, se tu for fiel naquilo que tu fizer, naquilo como é que é o modelo de Deus, Deus diz assim, tu irá colher onde tu não semeaste. O que eu estou dizendo é que se nós seguirmos o padrão de Deus, sobrenaturalmente, vai cair no nosso colo coisas que nós dizemos assim, eu não sei por que Deus me deu isso, porque eu não fiz nada para ganhar isso, eu não fiz nada para merecer isso. Eu fiz outras coisas, eu obedeci a Deus naquilo que eu fiz, em tudo foi fiel, em tudo fiz certo como Deus queria que eu fizesse. E daqui a pouco surgiu alguma coisa que caiu no meu colo, daqui a pouco surgiu um negócio que eu não sei porquê, mas ofereceram para mim, eu ganhei de graça isso. Né? E veio para mim isso. Podiam ter oferecido para qualquer outro, mas veio para nós o negócio. Né? E sim, mesmo que... Então, o que eu quero dizer é que a colheita sobrenatural, ou seja, eu colher aonde eu não plantei, ou seja, colher onde eu plantei, não é nada sobrenatural, né? Não. É um processo natural, né? Sim. Ou seja, eu planto, é um milagre, porque eu vou colher muitas vezes mais do que aquilo que eu plantei. É um milagre, mas é um milagre que eu posso até ter uma colheita abundante do que eu semeei. Mas sobrenatural é diferente. Exatamente. Então, o segredo de colheita sobrenatural é não falhar e com toda... Agora, escuta bem, te preparar com toda a capacidade, com todo esmero. Adriano, quando começou o movimento apostólico, eu comprei todos os livros que tinha. Eu acho que eu devo ter sobre o apostolicismo mais de 500 livros aqui. Eu tenho só sobre apostolicismo mais livro que a maioria dos pastores tem em toda a sua biblioteca. Eu tenho na minha biblioteca mais de 5.000 livros aqui, Adriano. Por quê? Porque eu aprendi muito cedo isso, de que eu tinha que me capacitar o melhor que eu pudesse me capacitar. Mesmo que eu tivesse limitações, mesmo que eu tivesse certas coisas. Para tu ter uma ideia, outro dia, eu tinha, no 3º ano do primário, naquela época, eu tinha uma professora particular em casa, porque eu não conseguia fazer os cálculos. Eu não conseguia escrever, eu não conseguia formar uma frase. Eu tinha problema cognitivos, assim, eu não conseguia ligar as coisas direito. Outro dia, essa minha professora, quando eu fui candidato, essa minha professora fazia 45 anos que eu não via ela, nem sabia que ela estava viva ainda. E daí ela mora em Porto Alegre agora, ela soube isso, entrou em contato comigo e ela disse assim, quem diria aquele menino que não conseguia somar 2 mais 2, aonde chegou, todos os negócios, tudo que faz, como surge coisas, como aparece coisas. Agora, tu está bem a par desse nosso concílio que Deus tem feito, colocado. Então, a gente diz assim, mas como isso cai, como isso acontece, está compreendendo? Sim. É por causa disso aqui, Adriano. É a colheita sobrenatural. E eu fiz todo um estudo sobre isso, mostrando claramente uma coisa. De que aquele que é
fiel em tudo. Ele se prepara, ele se capacita, ele é fiel, ele se dedica, se esmera. Como que diz assim, quando ele recebeu os 5 talentos, imediatamente ele saiu, ele foi fazer o trabalho que cabia a ele fazer, ele se preparou, ele estava capacitado, já teve privilégios porque recebeu mais, teve o seu fruto, mas tem uma coisa. Ele recebeu agora daquele que não fez, que não se preparou, que teve uma mentalidade errada de Deus, que não agiu conforme o pensamento de Deus, que não conhecia Deus, que não agia conforme o pensamento de Deus, que não entendia o conceito que Deus tinha de negócio, de multiplicação, de crescimento, de riquezas ilimitadas, de abundância que não tem limites, né? Pessoas se limitam, né? Eu gosto muito dessa ideia de que ontem ainda preguei sobre isso, que o povo sabe que teve 2 tribos e meia que quando chegaram daquém do Jordão, disseram, né, para Moisés, Moisés, deixa nós ficar aqui com as campinas aqui de Gezer e as campinas aqui desse lado de cá do Jordão, que é um lugar bom para criar vaca e tá bom, não queremos a terra prometida. Tem muita gente assim, Deus quer dar para eles. Eu disse, não, tranquilo, estou aqui, tá bem já aqui. Foi as primeiras tribos que desapareceram do mapa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você é um líder apostólico, como você é um líder político e também um líder na área de negócios, como que você lida com aqueles que têm mais a disposição daquele que recebeu um talento? Que não age nesta né? no imediato, como que recebeu 5. Como é que você lida com aquele que não tem essa mentalidade e essa disposição? Então, Adriano, porque a minha, vamos dizer assim, a minha pregação é sempre essa pregação, dizer assim, pessoal, do lado aqui do Jordão aqui pode ser bom, mas Deus quer te dar o excelente. Não fica com o bom é inimigo do excelente. Não fica só com o bom, Deus quer te dar mais. Adriano, eu sou uma pessoa que eu sempre digo, tu conhece aquela história do navio aquele? Que estavam num cruzeiro, e daí tava muita gente brincando ali e tal, e daqui a pouco todo mundo grita, homem ao mar, e todo mundo começa a se alvoroçar e tal. E como era muito alto o mar, e estava demorando para vir, e a criança estava se afogando lá, e daqui a pouco vocês vê alguém que pula lá, e ele cai meio errado no mar lá, e vai nadando, chega na criança, pega a criança, joga para ele o salva-vida, ele pega e salva a criança e coisa e tal. E, meu Deus, foi um sucesso aquilo. Quando chegaram em terra o navio, trouxeram o governador, o prefeito, fizeram uma festa, fizeram um lugar para ele, deram medalha e coisa e tal, honraram ele. E daí disseram, olha, nós gostaríamos que o senhor, que fez um ato tão heróico, também falasse uma palavra. Ele disse, eu só queria saber uma coisa. Quem foi que me empurrou? A grande questão, Adriana, é que a grande maioria das pessoas não pulam por elas mesmas. Mesmo elas sabendo nadar, mesmo elas têm medo, elas têm insegurança, elas são... Então, sabe qual é a minha especialidade? Empurrar. Quem está comigo, Adriano, sabe que vai ser empurrado. Algumas vezes, poucas, eu tenho que pular atrás para salvar o cara junto com a criança. Mas não são muitas vezes.
A grande maioria das vezes as pessoas têm capacidade, as pessoas têm condições, mas elas têm medo, elas têm receio, elas têm coisas do passado que prendem elas. E todas essas coisas que nós sabemos que prendem as pessoas. Então, todo mundo sabe, eu digo, se tu vier comigo, tu sabe de uma coisa, que eu vou te empurrar, não vai ter jeito, eu vou te empurrar. E hoje muita gente, eu tenho um dos profetas nossos da rede, ele era um menino que era um dos maiores traficantes de droga, era um menino que não tinha futuro. O futuro dele era ele ser morto como o pai dele tinha sido morto também. E ele sempre diz, olha, se eu não tivesse estado do lado do Ricardo, eu não estaria mais vivo. Hoje ele tem mestrado, 4 pós-graduações, 2 faculdades, tem uma rede de igreja junto com ele, é professor, tem um monte de coisa. E ele diz assim, se eu devo alguma coisa é para alguém que abriu meus olhos, que não me deixou no meu status quo, que me empurrava, que me desafiava. E se eu hoje estou onde eu estou, eu devo e cheguei a ele. Eu estou dando um exemplo porque eu sou um cara que empurra mesmo, né? E o cara que não quer ser empurrado não fica comigo. Não fica comigo. O cara que quer ser aquele cara que não quer jogar e não quer fazer a coisa, ele não fica muito tempo comigo porque ele sabe que ele vai receber tanta pressão que não vai ter jeito. Ou seja, eu realmente... A minha função principal como apóstolo é jogar a pessoa para fora do banco. Que bênção, que bênção. Muito bom. Então, podemos finalizar? Você quer compartilhar mais? Pode compartilhar. Nós estamos aqui. Eu saí de uma live de 1h45, Adriano. Agora já estamos com 1h30 aqui. Já. Então, mas finalizando, porque fica muito pesado para o povo também estar nos escutando. Tem que honrar esse pessoal aí, tanta gente nos escutando aí, né? Sim. Então, para que a gente experimente as coisas sobrenaturais, aquilo que Deus dá para nós, de forma, vamos dizer assim, que nós não merecemos, que é pura graça e que nem é por mérito, nem por dedicação, não é porque nós plantamos, porque aquilo que nós plantamos nós vamos colher. Mas é isso que tu está falando nesse tempo, nesses 40 dias, Adriano, que nós estamos falando aqui. Sim. É a colheita sobrenatural, aquela que vem da parte de Deus mesmo, que Ele nos dá sobrenaturalmente, Ele nos presenteia de uma forma sobrenatural. Quando nós agimos, fizemos, nos preparamos, nos dedicamos, nos esmeramos, nos esforçamos e fizemos tudo aquilo conforme o modelo de Deus. Quem sabe daqui uns dias, Adriano, nós vamos ter aqui, podemos fazer até uma parceria, qualquer coisa, para fazer cursos com o pessoal que trabalha na área de negócios, que tem o seu trabalho, que sejam empregados mesmo, ou coisa assim, para que eles entendam o modelo de Deus para os negócios. Nós aqui estamos falando numa parábola, num pedacinho, tem tanto assunto nessa parte. Se pode ver que Deus não é um Deus comunista, não é um Deus socialista, né? E ele disse até para o servo, ele disse, por que tu não botou no banco? Se tivesse botado no banco, ao menos daria um pouco de lucro, ao menos, né? Sim. Então, é um Deus que ele quer ver resultados, ele quer ver multiplicação. Quando ele vê crescimento, multiplicação, aumento, ele diz, é isso, esses são meus servos, esses são os meus caras, esse é o bom e fiel, esse eu vou te colocar sobre muito, vou te colocar sobre muita cidade. Por isso o seguinte, se mover como o servo negligente, né, que é aquele que recebeu e ter expectativa de colheita sobrenatural é muita fantasia. Muita fantasia. Não precisa esperar. Não precisa esperar que
que vão se abrir portas e que vão. E, Adriano, tu imagina, eu sempre dizia, Deus, eu estou a minha cidade é muito pequena, tem 30 mil habitantes. Eu falei, fui o primeiro cristão aqui, então tu pode imaginar. Para de uma cidade pequena, de uma população germânica, cabeça dura, difícil, onde eu fui esfaqueado em muitas outras coisas. Saiu uma rede apostólica, talvez a maior rede aqui do sul do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul, tá entendendo? Eu sempre dizia, Deus, tu me trouxe para esse lugarzinho tão pequeno, porque Paulo foi para cidades grandes, ele foi para Antioquia, ele foi para Éfeso, ele foi para Corinto, que eram cidades grandes. Ele disse, Deus, eu disse, eu vou ser fiel aonde tu me mandar, no que tu fizer, eu vou ser fiel, Deus. Como de um lugar desse, como de Belém, poderia sair alguma coisa boa. Deus nos deu tanta graça que estão multiplicando, crescendo, né? E sendo... Porque é a colheita sobrenatural, né? E as pessoas dizem assim, Ricardo, tu já foi? Provavelmente, Adriano, se tu falar um lugar do mundo, provavelmente eu já fui lá. Já conheço, tenho a visão, como funciona. Mas como pode alguém do interior aí assim, e por... Outro dia me pediram quantos países tu conhece. Eu disse, não sei quantos, mas 60, 70, 80, não sei quantos. Tem que um dia contar, fazer a lista. Mas como pode ser isso? Colheita sobrenatural. Né? E continuamos, e continuamos, e continuamos sendo fiel a Deus. Ricardo. Então, se a pessoa não for fiel no pouco, naquilo que deu, não se esmerar, nunca vai ser colocada sobre muito. Não precisa pensar nisso. Ele não pensa que vai vir de graça. Deus vai vir. Esse cara é de fé. Esse cara... Adriano, quando eu queria, disse, Deus, eu quero mais, sabe? Eu gosto como Jacó disse lá, né, quando ele estava lutando, ele diz assim, Deus, para o homem aquele, né, que era o anjo do Senhor, ele diz, não vai sair daqui antes que me abençoares. Tu não vai embora, tu só vai embora depois de me abençoar. Maravilha. E esse tem que ser o coração de cada uma das pessoas. Eu não vou ficar por menos, eu não vou ficar daquém de Jordão. Eu quero a terra prometida, que manda leite e mel abundante. Eu vou ter que lutar com os gigantes, não tem problema. Vou ter que lutar com 7 nações mais poderosas e mais fortes, não tem problema. Mas eu vou querer aquilo que Deus tem para mim. E Ele Glória a Deus. Vai dar mais ainda. Glória a Deus. Ricardo, muito obrigado. Foi realmente muito precioso para todo mundo aqui, né? Então, quero te agradecer de coração pela honra, esse tempo super precioso. Que o Senhor continue liberando mais e mais colheita sobrenatural sobre você, sua família, e sobre o Centro Apostólico, e sobre toda a rede de vocês e negócios, em nome de Jesus. Muito obrigado. Bem, Adriano, eu quero orar ainda pelo povo que está aí, está compreendendo? Sim. Para que eles entram nessa dimensão de colheita sobrenatural. Amém. Eles entram. Olha, Adriano, o que aconteceu comigo. Eu estava com um problema muito sério com o banco. Eu não quero falar o banco aqui, mas a gerente da conta era terrível. Muito. Eu dizia para minha filha, que era a financeira filha em Serra, e ela disse, pai, eu tô todos os dias pedindo para encerrar a conta e eles não... E nem me dão um saldo para lançar no balancete. Meu Deus, eu estava tão indignado. 6 meses brigando com o banco, ligando, eles não atendendo, não respondendo. Eu estava ainda loucura. E daí eu fui junto, nós estávamos numa reunião, e daí eu e o Joel Engel fomos para uma outra reunião do pastor, que ele recolhe muita oferta sempre, e eles estavam num retiro de pastores lá. E eu fui lá, e naquele dia de manhã, eu só fiquei numa manhã, num retiro de 3 dias, e naquele dia de manhã é que ele desafiou o pessoal. E ele disse assim, André, eu queria que cada pastor que estava aqui desse ao menos R$1.000. Na época, R$1.000 era muito dinheiro, isso já faz uns 10 anos atrás, eu acho.
Na época era bastante dinheiro, não era tão pouco assim. Eu não tinha esse dinheiro ali, eu teria que fazer um cheque. Eu disse, meu Deus, eu vim nesse cara, eu sei que ele sempre força demais, mas eu quero ser fiel a Deus. Daí eu fui lá pedir, Deus, qual é que é o valor que eu tenho que dar? Eu vou ofertar. Daí Deus diz, eu não quero que tu dá R$1.000, eu quero que tu dá R$1.500. Meu Deus, disse, tá bom, Deus. Peguei o talão de cheque, fiz o cheque de R$1.500 e fui lá, entreguei para aquele pastor. Não tinha nada a ver comigo, pastor, eu só passei lá para cumprimentar a turma lá. Mas deixei R$1.500 naquela época lá. Deixei os R$1.500, isso foi um sábado de manhã, André. Segunda-feira, 8 horas da manhã, estava lá na empresa, me liga o gerente geral do banco e diz, Ricardo, tu tem a conta aqui? Eu disse, tem, estou muito bravo com você. Ele diz, eu tenho que te explicar uma coisa. Nós estamos com um problema porque nós estamos procurando por tudo já há 6 meses. Nós estamos com um problema na tua conta. E não achamos o que é que aconteceu, não achamos de onde é, não achamos... O que acontece é que apareceu dinheiro na tua conta. Apareceu R$63.000 na tua conta. Nós já rastreamos tudo. Tudo. Aonde nós tínhamos... Nós contratamos um cara para ver o que está acontecendo. E ninguém achou o caminho, ninguém sabe de onde apareceu. Então, tu quer encerrar a conta? Eu disse, eu quero. Então, me dá conta de um outro banco que nós vamos passar esse dinheiro agora para outro banco, que nós vamos passar agora para outro banco esse dinheiro. E mais, passou uns minutos, eles passaram R$63.000 para uma outra conta que eu tinha num outro banco, por causa dos R$1.500 que Deus me desafiou naquele dia. Agora, pior de tudo é que depois disso, o pastor me liga que eu tinha me esquecido de assinar o cheque. Eu disse, pastor, rasga o cheque aí que eu vou depositar direto na tua conta, nem precisa, que eu estou com 63.000 a mais agora na minha conta. Deixa eu orar pelo pessoal aí, André. Sim, ora sim. Abençoe essa turma toda, para que sejam fiéis e realmente Amém. façam uma colheita sobrenatural. Deus, Amém. em nome de Jesus, agora eu ministro sobre a vida de cada pessoa que está ligada nesse tempo todo, 1h30, Senhor, até mais, Senhor, talvez até nem escutando com tanta clareza, mas, Senhor, estão ávidos, afoitos, por, Senhor, colherem essa colheita sobrenatural. A colheita aonde não se plantou, a colheita aonde não se semeou, mas é uma colheita que o Senhor nos dá sobrenaturalmente para aqueles que, naquilo que o Senhor os disponibilizou, são fiéis, são tementes em nome de Jesus. E agora eu quero orar. E agora eu estou ministrando sobre a vida de cada um, para que se desempenhem em todas as suas habilidades, em todas as suas capacidades, se esmerem para multiplicarem com dedicação, como diz aqui, imediatamente saiu para negociar. E que tenha esse espírito que o Senhor lhes deu capacidades, talentos, o Senhor lhes deu destino, o Senhor lhes deu, mas que eles saiam com essa gana imediatamente para multiplicar, como o Senhor diz, crescei e multiplicai-vos. Ou seja, um mandato primeiro e principal que Deus nos deu para gerar, para multiplicar, para fazer crescer e para dominar sobre a terra. Que eles saiam com esse mandato no seu coração. Tenham gana para cumprir com essa palavra. E colherão de uma forma sobrenatural em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço. Muito obrigado, Deus. De coração, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, apóstolo Ricardo. Que o Senhor, ele sempre faz o recompense. Muito obrigado. Benção demais. Abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Então, irmãos, estamos aqui encerrando encontros online de hoje. Não é? Que bênção. Também quero dizer para você que nós temos
no EAD Estúdio Online, nós temos cursos, né, dentro dessa perspectiva, uma nova administração financeira. Temos um seminário com a apóstola Barbara Trouble, que é tornando-se um criador de riquezas, para que você possa, de fato e de verdade, ter essa colheita sobrenatural. Amém? Pai, nós te agradecemos por todos que estão participando desta campanha, por todos que jejuaram, estão jejuando hoje, estão lendo Apocalipse 18, em nome do Senhor Jesus. Nós proclamamos que nós rompemos e acessamos a colheita sobrenatural em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.